comentando junto de vocês, né? Inclusive altamente ligado ao assunto de internet, o que seriam protocolos de comunicação. Foi a última coisa que a gente acabou de ver, né? Protocolos permitem que clientes e servidores troquem dados entre si. Sempre que vocês precisarem imaginar, tá, mas o que é um protocolo? Aqui, ó, os protocolos, eles agem entre o cliente e o servidor. A função do protocolo, ou as funções, são duas. Primeiro, enviar o pedido e depois trazer a resposta. Então, os protocolos estão sempre agindo de maneira a garantir a comunicação, a troca de dados entre clientes e servidores. E vocês já tinham visto? Como é que se chamam mesmo todos os protocolos que a internet adota? TCP/IP. Só que o problema é que em provas, eles vão cobrar de vocês algo mais específico, gente. Os protocolos da família TCP/IP, eles são bem distintos assim. Por exemplo, nós temos protocolos para navegação, nós temos protocolos para transferência de arquivos, vou ter que abreviar aqui para ir rápido. Temos protocolos para e-mail, né? Quando se falou em e-mail, você tem que lembrar dos protocolos. E a gente já viu alguns protocolos ao longo da aula, né? Alguns protocolos mais avulsos. Por exemplo, como é o nome do protocolo, cuja função é, dado um domínio, ele encontra o IP correspondente. É DNS ou DHCP? Você escreve um domínio, dá um Enter, e esse protocolo encontra o IP para você. Dado um domínio, ele acha o IP correspondente. Quem é? DNS. Agora, você está querendo entrar na internet. E nesse momento o teu celular ou o teu computador nem IP tem ainda. Ele estava desligado e está sem IP. E ele precisa de um número para poder acessar a internet. Como é o nome do protocolo que fornece, que empresta um IP para o teu dispositivo? O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, né? Isso. Então, esses até a gente já conhece, mas eu estou devendo para vocês esses caras aqui de cima, que são campeões em prova. Então, eu fiz um resuminho, tá? Com os principais protocolos usados na internet. Vamos começar por esses caras aqui, que são bem importantes. Primeira coisa que eu acho que é legal todos vocês lembrarem, gente. O significado, né? O que a sigla HTTP significa? Pois é, tá aqui a tradução, ó. HTTP vem do inglês Hypertext Transfer Protocol. Me ajuda aí com o inglês de vocês. Lendo de trás para frente. O que quer dizer HTTP? Protocolo de transferência, diga que isso aqui é uma palavra só, de hipertexto. Então, protocolo de transferência de hipertexto. Vocês sabem o que é um hipertexto? Ó, hipertexto não é um texto grande. Hipertexto é hiperlink mais texto. Vocês sabem o que é um hiperlink? É a mesma coisa que a gente chama na gíria de link. Clica no link, né? Digita lá em cima o link, não sei o que. Links são as ligações entre páginas. Então, na prática, gente, um hipertexto é igual, é a mesma coisa que uma página web. Vê se vocês estão de acordo. Uma página web, deixa eu tentar desenhar uma bem rápido aqui. Uma página web pode ter texto para você ler? Sim ou não? Sim, elas normalmente contêm texto. Mas elas também costumam ter links que você pode clicar para acessar uma nova página, né? Clica aqui, vai para essa. Clica aqui, vai para essa. Então, o que é um hipertexto? Não é um texto grande, um hiper de um texto. Hipertexto é a união de duas tecnologias. O texto, que é a informação, e os hiperlinks num único documento. Acho que vocês concordam, portanto, que hiperlink é sinônimo de página de internet. As páginas web costumam ser chamadas assim. E, portanto, ó, vamos imaginar que isso aqui seja um servidor web. Vê se vocês lembram, faz 1h30 mais ou menos, mas teve um momento da aula que eu comentei. O que é que um servidor web faz? A resposta, ela hospeda páginas web dentro dele, né? O servidor. Essas páginas é o que a gente chama de hipertextos. Então vê se as coisas se encaixam, gente.
Quando você tem um servidor web, as páginas ficam hospedadas nele. Mas quem está interessado em ler essas páginas está aqui, o usuário. Então vocês concordam que através do nosso computador, usando um programa de navegação, navegador, a gente digita lá em cima na barra de endereço a URL daquele servidor, dá um Enter, e sem que a gente perceba muito, mas a hora que você digita e aperta Enter, um pedido é enviado do cliente para o servidor pedindo para entrar numa dessas páginas, é ou não é? Assim que o pedido chega ao servidor, ele recebe a URL, ele recebe o pedido e ele vê, você quer entrar no meu site. Então o servidor normalmente prepara uma das páginas e devolve ela como resposta, né? Assim que essa página, trafegando pela internet, chega, ela se abre na tua página. Como cada página dessa é chamada de hipertexto, vê se vocês concordam com isso. Qual é o nome do protocolo que leva o pedido e traz de volta como resposta a página? É o Hypertext Transfer Protocol. O protocolo que transfere a página do servidor para o cliente, né? Não sei se vocês estão convencidos, mas o nome explica o que ele faz. Protocolo de transferência de hipertexto. O hipertexto está no servidor, mas eu quero transferir para o cliente. Então, o cliente usa esse protocolo para pedir a página que ele deseja. E vocês concordam que o HTTP permite navegar? Aliás, parem um pouquinho para pensar. Gente, vocês concordam que navegar é uma ação contínua? Ó, eu entrei na primeira página, né? Aí eu dou um clique num link. Quando eu dou um clique, um segundo pedido vai, uma segunda resposta vem. E agora aqui a nova página aparece no lugar da primeira. Nessa segunda página tem mais hiperlinks. Eu dou um clique para ir um terceiro pedido e voltar uma terceira página. Não é isso que a gente chama de navegar. Você entra numa página, clica, vai para outra, clica, vai para outra. Não é isso que significa navegar? Sim. E enquanto você navega na internet, sem talvez que você perceba muito, existe um protocolo que está permitindo a navegação. É ele quem manda o pedido e traz de volta a resposta. Esse protocolo é usado entre você e o servidor web, né? Eu acho que as coisas meio que se encaixam bem, tá? Então, lá vai, ó. Visão geral. HTTP, tentem lembrar, se for possível, o significado da sigla, né? Hypertext Transfer Protocol, usado para transferência de páginas, em outras palavras, usado para navegação. Agora tem um detalhe. Enquanto você acessa páginas num servidor usando HTTP, vocês acham que a troca de dados é ou não segura? Por exemplo, se você precisar mandar para o servidor o teu CPF, se o servidor precisar mandar para você uma informação sigilosa, tipo o teu saldo bancário, né? Alguma coisa assim mais importante. Vocês acham que a gente tem segurança, gente, usando HTTP? Nenhuma. O protocolo HTTP, não é exagero da minha parte, ele não adota nenhuma tecnologia de segurança. Então, quando você navega na internet usando HTTP, você não está seguro. É por isso que o HTTP, gente, normalmente é usado quando não há perigo na troca de dados com o servidor. Por exemplo, quando você acessa um site de notícias, meu Deus, qual o problema de eu ler uma notícia? Né? Não tem nada envolvido, não tem nada que arrisque a minha segurança. Então o HTTP é muito útil quando a gente está navegando em páginas que não requerem nenhum nível de segurança, porque ele não tem segurança mesmo, tá? Agora uma pergunta, existem situações em que a gente precise navegar na internet e que ao mesmo tempo a gente precise de segurança? Sim, quando você faz compras, quando você faz serviço bancário, né? Quando você conversa em modo privado com alguém via navegação, você vai precisar de segurança. E existe alguma versão do protocolo HTTP que forneça segurança? Sim, o nome eu acho que vocês conhecem bem, é o HTTPS, né? Não à toa, quando a gente usa HTTPS, a figura de um cadeado fechado sempre vai aparecer no alto do navegador.
indicando justamente que você está num modo de navegação segura. Então, a diferença entre os dois, gente, é que o HTTP não é nada seguro e, por outro lado, o HTTPS é seguro, ele fornece segurança. Se eles chegarem ao ponto de cobrar, né, de vocês, tá, mas por que que HTTPS é seguro? O que que ele tem que o HTTP não tem? A resposta são duas coisas. O HTTPS utiliza criptografia de dados que protege a informação. Enquanto a informação está criptografada, uma terceira pessoa não autorizada não consegue ler o que ela roubou de você. Então isso garante bastante segurança. E, além disso, o HTTPS trabalha com certificação digital. Se vocês puderem, me ajudem. Para que serve a certificação digital? Resposta: para provar para o cliente quem é o servidor. Gente, o certificado digital é como se fosse um documento que prova a identidade do servidor. Então ele é extremamente útil. Quando a gente trabalha com HTTPS, o servidor manda para o cliente uma cópia do certificado digital dele. Esse certificado digital prova quem é o servidor. Se é o banco, se é a loja, se é uma empresa. E aí você aqui do outro lado tem como ter comprovação da identidade de quem está do outro lado. Detalhe, né? Se você está navegando num site via HTTPS, não é usado um certificado. Então você, estando do lado de cá, você nunca tem certeza se o servidor do outro lado é legítimo ou não. É uma aposta, né? E você pode, eventualmente, se confiar demais, você pode se dar mal. Quando se usa HTTPS, por outro lado, é sempre utilizado um certificado digital. Esse certificado digital é altamente confiável e ele comprova quem é o servidor. Isso é bom ou ruim? Você poder entrar num site de banco tendo a certeza que é o banco. Num site de uma loja tendo certeza que é aquela loja. Claro que é ótimo. Isso dá uma segurança, uma confiança para quem está do lado de cá bem maior. Só um aviso. Quando é usado HTTPS, não é obrigatório, aliás, não é nada comum usar 2 certificados. É apenas um. Normalmente do servidor para o cliente. Vocês estão entendendo? O cliente não precisa ter um certificado digital para provar quem ele é para o servidor. Mas o servidor usa o certificado para provar quem ele é para o cliente. Tá bom? Então é unilateral. O HTTPS trabalha sempre com um certificado e não 2. Sempre do servidor para o cliente. Não o contrário, tá, gente? É isso aí. E se eles chegarem a cobrar de vocês, é o seguinte, ó. Na internet, cada protocolo TCP/IP é identificado por uma sigla e também por um número. Esse número é conhecido como porta-padrão, tá? Então, cada protocolo tem um número de porta-padrão. O número está associado ao protocolo. E isso é uma encrenca, gente, porque, em primeiro lugar, eles cobram isso em algumas questões. O bom é que não são todas, tá? É raro cair em questões de prova que cobram o número de porta de tal protocolo. Mas eu não vou negar, eu não vou esconder de vocês. Isso pode aparecer. O pior de tudo é que não existe uma lógica. Da onde eles inventaram esses números? Não tem uma lógica. Eles meio que ao acaso. Então, vê se vocês conseguem me ajudar. Qual é o número de porta padrão do HTTP? 80. E qual é o número de porta do HTTPS? 443. Dá vontade de chorar. Por que não fizeram 80 e 81, né? Já que os protocolos são bem parecidos. Não, parece até sacanagem. Parece que eles fazem para penalizar a gente. Mas não, na verdade, não tem explicação, tá, gente? O fato é que a porta padrão do HTTP é 80 e a porta padrão do HTTPS é 443, o que dá vontade de chorar, né? Aliás, olhando assim, a única saída aqui é meio que decorar. Vejam se vocês conseguem. Se for possível, seria legal guardar. Detalhe, cada protocolo tem a sua porta padrão. E de vez em quando, então, eles questionam, eu procurei colocar aqui, tá? Aliás, vamos ver o próximo, então. Olha só. Próximo protocolo importante, né, desses que são questionados em prova, é o protocolo FTP. FTP, você pode ver bem aqui, ó, significa File Transfer Protocol.
pode ver como o nome é bem parecido com lá em cima, gente. Enquanto que esse é Hypertext Transfer Protocol, esse é File. O que quer dizer isso aqui, ó? Protocolo de transferência, como é que se traduz? De arquivos. Que é exatamente a finalidade a que ele se propõe. O FTP é um protocolo para transferência de arquivos. Você usa FTP para transferir arquivos entre cliente e servidor. Daí, claro que vocês podem perguntar, tá aí, qual é a diferença entre o FTP e o HTTP? A diferença é grande. O HTTP transfere a página de maneira que ela se abra no navegador e que ele permita, assim, que você continue navegando. Então, o HTTP é um protocolo contínuo. Você entra numa página, ela abre, clica, entra na outra, ela abre, clica, entra na outra, ela abre, e você vai navegando uma atrás da outra. O FTP ele é mais parado, assim, você baixa um arquivo, você pega o arquivo do servidor, baixa para você e acabou. Ele não abre, ele não fica esperando um novo clique. Então o FTP não é para navegar, é só para transferir o arquivo. Seja do servidor para o cliente ou o contrário, tá? Nos dois sentidos. Por isso, gente, ó, FTP é para transferência de arquivos e ele suporta nos dois sentidos. Download e upload, que é um tipo de pergunta facílima em prova e que cai sempre. Deixa eu só garantir aqui que todo mundo, né, vai ter condições de acertar. Quando é do cliente para o servidor, como é que chama? Você está fazendo um FTP, vamos lá. Como chama isso? Upload, ótimo, upload. É o envio de alguma informação. E quando é o contrário? Download, né? Ninguém vai errar, tenho certeza. Mas fiquem atentos. Às vezes eles omitem os nomes. Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu consigo me lembrar de um exemplo de questão. Quando um usuário, se utilizando do protocolo FTP, transmite informações do seu computador para outro computador da internet, o que está acontecendo? Aí vem A, B, C, D, E, né? Aí você tem que botar as coisas no lugar. Quando um usuário, usando FTP, transmite informações do seu computador para outro da rede, ocorre o upload, né? Eu acho que não é difícil, mas é bom sempre ter certeza em relação a que ele está falando. Tá joia? Detalhe, viu, gente? O protocolo FTP é um pouquinho diferente do HTTP. Por quê? Porque ele trabalha com duas portas. As portas 20 e 21. Detalhe, a porta 20 do FTP é dedicada à transmissão dos dados, os arquivos que você está transmitindo. E a porta 21 apenas para sinais de controle. Eu sei, talvez aqui vocês tenham uma certa dúvida, pô, mas qual é a diferença, né, entre transmitir dados e transmitir sinais de controle? É porque talvez vocês não saibam. Quando a gente usa o protocolo FTP, você consegue, até certo nível, controlar o servidor. Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Imagina que eu estou no meu computador de casa, conectado a um servidor via FTP. Se eu quiser, eu posso mandar um sinal para o servidor criar nele uma pasta. Então eu aperto um botãozinho aqui no meu software FTP e mando o servidor criar uma pasta. Ele vai lá e cria. Em seguida eu mando um outro sinal dizendo o nome que eu quero dar para essa pasta. Vamos supor, nome teste. Aí eu posso em seguida pegar um arquivo do meu computador e transmitir ele e gravar esse arquivo naquela pasta. Então, se vocês puderem, me ajudem. Quando eu solicitei que o servidor criasse a pasta, é sinal de controle ou de dados? É controle, eu estou mandando uma ordem. Ó, crie uma pasta, eu estou dando uma informação de controle para ele. Eu estou dizendo, crie uma pasta. Quando eu disse o nome da pasta, também é informação de controle. Dê esse nome para ela. Agora, quando eu peguei um arquivo da minha máquina e transferi para dentro daquela pasta, aí é transmissão de dados. Eu estou enviando o arquivo. Então, gente, por qual porta aquele sinal de criar uma pasta seria transmitido? Qual porta? 20 ou 21? 21, sinal de controle. Agora, o arquivo
seria transportado pela porta 20, a porta de dados, tá? Não sei se dá para entender, mas o protocolo FTP é um pouco diferente de outros protocolos, porque ele trabalha com duas portas. Uma que transmite apenas sinais para controlar o servidor. Quer ver, ó? Vamos fazer mais uma. Depois de ter enviado o arquivo, eu quero agora mandar um sinal para o servidor deletar o arquivo. Eu posso fazer isso. Esse sinal para deletar o arquivo vai pela porta 20 ou 21? 21, que é um sinal de controle. Delete o arquivo. Eu não estou transportando um arquivo. Eu estou mandando uma ordem para fazer alguma coisa. Um sinal de controle. Entende? Toda vez que o protocolo FTP transmite sinais de controle, criar uma pasta, deletar um arquivo, copiar, mover, é controle. Agora, a informação que estiver sendo realmente transmitida, um download ou um upload, aí é porta 20. É sinais de dados que estão sendo propagados, tá? Tem que lembrar disso, porque esse tipo de coisa realmente é cobrado em concurso, tá? Ó, e por fim, são os últimos protocolos que estão faltando, gente. Esses três aqui, ó. Vê se vocês já ouviram falar. Protocolo SMTP, POP3 e IMAP. Deixa eu fazer um desenho aqui que vai ajudar vocês. Todos eles têm ligação direta com e-mail. Então aqui, ó, esses dois são navegação. Esse daqui é transferência de arquivos. E esses três últimos, exclusivamente e-mail. Cuidado para vocês não misturarem. Você não pode usar SMTP para navegar. Assim como você também não pode usar FTP para navegar. Você não pode usar HTTP para mandar e-mail, nem FTP. Cuidem, né, para vocês não misturarem as coisas, tá? Então vamos lá. São os três protocolos TCP/IP que tem relação com e-mail. Bom, nós temos três: o SMTP, o POP3 e o IMAP. Olha as diferenças. SMTP é somente usado no envio de e-mails. Então, quando você está enviando um e-mail para um destinatário, você pode ter certeza, o protocolo que está sendo usado naquele momento é esse aqui. Agora, POP3, gente, e IMAP são justamente o contrário. Eles são usados apenas no recebimento. Então, se eu estou enviando uma mensagem para ele, na minha máquina está sendo usado SMTP. E depois, quando ele for receber a mensagem, para ele, vai ter que ser usado um dos outros dois. POP e IMAP. Por acaso vocês lembram, bem no início da aula, eu estava falando sobre clientes e servidores. E eu meio que comentei, ó, cuidado com o e-mail. O e-mail, ele envolve, né, dois clientes nas pontas e no meio dois servidores. Um que é o servidor, se o e-mail está vindo nessa direção, então o primeiro servidor é o de envio e o segundo é o de recebimento. E você tem que ter cuidado, então, porque vamos lá, me ajudem aqui, ó. Esse servidor de envio, ele vai usar qual protocolo para enviar? Porque vocês sabem, desde o início da aula, que clientes não enviam e-mail. O cliente pede para algum servidor enviar por ele. Qual protocolo esse servidor tem que usar para envio? SMTP. Agora, esse cliente lá destinatário, que é quem no fim da história vai receber a mensagem, ele não sabe receber. Ele depende que alguém receba por ele, correto? Qual é o protocolo que vai ter que ser usado aqui, gente, para esse servidor receber a mensagem? Pois é, aí é que tá. Aqui podem ser dois. Pode ser o POP e também pode ser o IMAP. Pela visão que vocês têm, esse servidor de recebimento, vocês acham que ele poderia usar os dois protocolos de recebimento ao mesmo tempo? Tanto o POP quanto o IMAP? Não. Ele tem que decidir, ele tem que escolher. Ou ele recebe por POP, ou ele recebe por IMAP. Um detalhe, viu, gente? Você pode mudar a hora que quiser. Tipo, você usou por um mês o protocolo POP para experimentar. Não gostou. Aí você muda no mês seguinte para IMAP e usa mais um mês. Se você também não gostar do IMAP, se você quiser, você pode até voltar. Então, é possível trocar a hora que bem se entende. O que não pode é usar os dois ao mesmo tempo. Vocês até vão ver em seguida, não dá para usar ao mesmo tempo porque eles são meio que contrários. Apesar de funcionarem para o mesmo fim, o modo de uso de um é quase o contrário do outro. Então não dá para usar simultaneamente, tá? Bom, vamos ver algumas características aqui. Eu vou, para não complicar muito a visibilidade, eu vou tirar, né? Vamos
em pedaços aqui, ó. O que vocês precisam saber a respeito do protocolo SMTP? O óbvio, né? A primeira coisa, o significado da sigla. SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol. Aliás, esse Transfer Protocol já está bem batido. Para que serve, gente? Protocolo de transferência de correspondência simples. E-mail. Protocolo de transferência de e-mail. O problema é que transferência não deixa tão claro se é transferência para envio ou para recebimento. Então você vai ter que decorar. Não, SMTP, ele transfere na hora de enviar, não de receber, tá? Tem que guardar na memória. Outra coisa que eles podem cobrar de vocês são as famigeradas portas. O SMTP trabalha na porta 25, só que aí ele não tem segurança, é sem autenticação. Quando você envia uma mensagem SMTP pela porta 25, o destinatário não tem condições de saber de onde vem. Não é autenticado, não dá para saber quem é o remetente. E eu não sei se vocês estão a par, mas recentemente a lei da internet, o Marco Civil da internet, proíbe, nos dias de hoje, o uso da porta 25. Os servidores de envio de e-mail, gente, estão proibidos hoje em dia de usar a porta 25. Vocês vão me perguntar, por que não pode? Porque não é autenticado. Ao enviar um e-mail pela porta 25, você não dá condições do destinatário saber de onde ela vem. É uma mensagem que pode ter sido adulterada. Vou dar um exemplo. Quer ver? Imagina que você quisesse enviar um e-mail para um amigo. Você quer enviar um e-mail para um amigo. Mas alguém que você nem conhece entra na jogada, monta um e-mail endereçado para o teu amigo, como se fosse você. Bom, se ele enviar esse e-mail pela porta 25, o servidor aceita, porque o servidor de envio, ele não verifica a identidade do remetente. Então estava acontecendo muitos problemas na internet, de pessoas que se faziam passar por outras, enviando e-mail falso, né? E para acabar com essa bagunça, então, por lei, os servidores de envio passaram a ser proibidos de trabalhar na porta 25. Mas vocês têm que levar em conta que concurso não tem essa história, a porta 25 não é mais usada, então não vamos mais cobrar na prova. Eles continuam, inclusive. Recentemente eu peguei uma questão que cobrou lá, né, o número de porta e era 25, tem que lembrar. Apesar dela não ser mais usada atualmente, por questões de segurança, tá? Bom, se a porta 25 não é mais usada, quais são as portas que podem ser usadas? São essas aqui, ó. Terrível, me sinto até mal de ter que mostrar para vocês, mas é o que é, tá? Porta 465 ou 587. Então, um e-mail pode ser enviado por 3 portas diferentes. A porta 25 não é segura, não dá para comprovar a origem do e-mail, enquanto que por essas duas é autenticado. É seguro, tá? Espera aí que eu vou terminar aqui. POP3, protocolo usado somente para recebimento, né? E se eles questionarem você, gente, tem uma coisa importante a saber. Eu acho que vai ficar mais fácil se eu desenhar. Faz de conta aqui, então, remetente e aqui o destinatário, tá bom? Um cara tá mandando um e-mail daqui para lá. Vocês sabem que no meio do caminho vai ter o servidor de envio e o servidor de recebimento, né? De tal maneira que uma mensagem de e-mail, ela vem para cá, depois vem para cá e por fim vai para lá. Então, na hora de receber a mensagem, na hora de ler o e-mail, o destinatário pode se dar ao luxo de escolher qual protocolo usar. São 2 protocolos, POP e IMAP. Quando ele usar POP, olha, aviso, tá? Tanto pode se chamar POP ou POP3. Dá na mesma. Esse 3 aqui é irrelevante. Cuidado, eu já vi alunos nossos que às vezes ficam na dúvida, pô, mas POP é diferente de POP3? Não, é a mesma coisa. Algumas bancas, às vezes por preguiça, não põe o númerozinho, tá? Aqui é para dizer que é a versão 3. Então é a mesma coisa. Bom, quando você usa o protocolo POP, ele obriga que as mensagens que estavam no servidor, gente, regra geral assim, tá? O protocolo POP não permite que você
manipule as mensagens no servidor. Você não vai conseguir, do seu computador, acessar as mensagens enquanto elas estiverem no servidor. Não dá. Você é obrigado a baixar as mensagens primeiro para a sua máquina. Isso é uma regra do POP. Ele obriga que você baixe as mensagens para o teu computador para depois manipular. Uma vez que elas estejam no seu computador, você pode abrir para ler, você pode excluir uma mensagem, você pode responder ou encaminhar, mas somente se a mensagem já tiver sido entregue a você, ok? Enquanto ela estiver no servidor, nada feito. E tem um detalhe, normalmente quando o servidor entrega os e-mails por POP, ele apaga a cópia dele. Ele faz isso imediatamente, ele entrega as mensagens e apaga. Mesmo porque não adianta deixar a mensagem aqui, ele não vai deixar você mexer nelas, né? Então ele entrega e costuma apagar. Uma vez que as mensagens estejam no teu computador, você faz o que quiser com ela. Agora, olha o que acontece. Então tá aqui, né? Ó, o POP é um protocolo que baixa as mensagens armazenadas para a máquina do usuário. É obrigatório o recebimento, tá? Já o IMAP é basicamente o contrário. Deixa eu redesenhar agora aqui. Imagine uma segunda situação, gente. Você tinha recebido 3 mensagens e você configurou o teu software de e-mail para usar o protocolo IMAP, que é diferente do POP. Aliás, é o contrário. O POP, vocês lembram, ele não deixava nós manipularmos as mensagens enquanto elas ainda estavam no servidor. O IMAP é feito para ser assim. Então, quando a gente usa IMAP, ao invés de eu ter que baixar as mensagens para o meu computador, para daí manipular, não. Eu, através do meu programa de e-mail, eu vou até o servidor e manipulo as mensagens lá. Eu leio a mensagem, excluo a mensagem, respondo ou encaminho, sem nem ter que baixar. Eu faço todas essas operações diretamente no servidor. Então, regra geral, olha só. Via POP, você tem que receber as mensagens para poder mexer. Via IMAP, você vai ao servidor e faz todas as operações dentro dele. Quando você vai embora, as mensagens permanecem ali. Tá legal? Deu para entender? Então, como é que costuma cair em prova? Vou dar um exemplo. É um protocolo de recebimento de e-mails que permite a manipulação das mensagens diretamente no servidor. Estamos falando do SMTP, POP ou IMAP. Protocolo de recebimento de e-mail que permite a manipulação das mensagens diretamente no servidor. Quem é? IMAP, né? IMAP, você vai ao servidor e manipula lá. Agora, se aparecer assim, é um protocolo de recebimento de e-mails que obriga a transferência das mensagens do servidor para o cliente, para depois ocorrer a manipulação das mesmas. Qual é o protocolo que obriga que isso aconteça? POP. É assim, não é difícil, né? Mas é bom eventualmente lembrar. Então, gente, resumo, ó. Existem 3 protocolos de e-mail, né? Cada um com a sua própria finalidade, tá? Sim, eles usam a mesma porta com autenticação, 993 e 995, mas portas não autenticadas são diferentes. Ó, é 110 para o POP, então a porta sem segurança, e 143 para o IMAP sem segurança. Aviso, vocês sabem que a porta 25 foi proibida por lei, né? Mas as portas 110 e 143 não são proibidas. É possível você receber, que aí depende de você, você decide, receber mensagens sem autenticação. O que não pode é enviar. Não, que cai no spam? Não, uma mensagem não cai no spam por conta da porta. Ela cai no spam de acordo com o conteúdo. Se uma mensagem tem assim, ó, promoção. A palavra promoção é uma palavra perigosa, porque o filtro anti-spam vê assim, promoção, isso é uma mensagem inútil, vou jogar no lixo eletrônico. Ou uma mensagem que tenha sido enviada para muitos destinatários. Imagina que você mandou um e-mail para 40 pessoas. Não é comum, né? Mandar um e-mail para 40 pessoas. Quem for receber, provavelmente o filtro anti-spam vai ver assim, pô, essa mensagem foi enviada para 40 pessoas, é abuso. Joga no spam mesmo, talvez sem que o conteúdo
pareça com spam, mas pelo fato de ter sido enviado para muita gente, ele pode implicar que é spam. Então, não é a porta, é o conteúdo da mensagem, dependendo das palavras-chave que tem dentro, ou da quantidade de destinatários. É normalmente o que indica, tá? Gente, a última parte aqui, eu tenho uns 15 minutos ainda. Peraí, só um aviso antes, né? Ficou entendido aqui, ficaram entendidas as características, né? 2 protocolos para navegação, normalmente um protocolo para transferência de arquivos e 3 aqui importantes para e-mail, cada um com a sua característica, tá? Então, vamos lá, última parte, falta. Vocês já ouviram falar sobre intranet? Dá uma olhada aí nos registros de memória. Pois é, intranet é um assunto que volta e meia cai em prova. Impressionante, inclusive como tem crescido ultimamente a frequência de questões dessa natureza. Vocês têm que chegar no dia da prova dominando. Gente, intranet, eu acho que não é difícil entender. Ela é composta por 2 palavras que foram juntas, né? Juntadas. Vocês me ajudam? O que quer dizer intra? Me dá um sinônimo de intra. Dentro, interno, isso mesmo. Interno. O que é net? Que vem do inglês network. Rede. Perfeito. Então, vocês acham que uma intranet é uma rede aberta ou uma rede fechada, uma rede interna, uma rede restrita? O que vocês acham? É uma rede interna, uma rede fechada, uma rede privada, uma rede que nem todo mundo pode acessar. E na verdade isso aí tem bastante semelhança, né, bastante similaridade com a internet. Só tem um detalhe, a internet é uma rede aberta, uma rede pública de acesso liberado. A intranet é uma rede fechada. Tá? Então é bom a gente sempre ter essas 2 palavras, né? Elas são muito parecidas, elas só não são idênticas por conta de uma diferença. A internet pode ser acessada por qualquer um e a intranet só pode ser acessada por algumas pessoas. É a única diferença entre elas. Quer ver? Vamos dar uma olhada melhor no assunto. Tá aqui, ó, intranets e extranet, que eu explico logo em seguida, tá? Na prática, intranet é um serviço que nos permite navegar em páginas de acesso restrito. São páginas fechadas assim, né? Restritas a um certo público. Se eles cobrarem de vocês, essa é a definição. A intranet é uma rede de informações, como o nome já sugeriu ali, né? Interna, fechada e exclusiva, onde só os funcionários de uma empresa têm acesso a essas informações. Portanto, gente, a primeira coisa que vocês devem fazer para visualizar melhor uma intranet a intranet é um sistema de rede implantado numa empresa. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar é isso aqui, ó. Toda intranet é uma LAN. Lembra do início da aula? LAN é uma rede pequena, média ou enorme? Uma rede pequena, uma rede implantada dentro de uma área delimitada. Normalmente a área de uma empresa. Então, o local onde você mais vai encontrar intranets é nas empresas, sejam empresas que ocupem uma sala ou às vezes um prédio inteiro. E essa intranet vai funcionar como uma rede local, uma rede delimitada. Ela tem limite de tamanho, tá? Outra coisa, a intranet, ela adota tudo que se usa na internet. Portanto, na intranet você navega, você manda e recebe e-mails, você baixa arquivos, você bate papo. Tudo que você faz na internet, você faz na intranet também. A diferença é que a intranet é restrita a uma região. Ela só vale naquela empresa. Só quem é da empresa pode acessar. Ao passo que a internet é acessada por qualquer pessoa, né? É aí que está a diferença. Então, a internet é uma rede enorme e aberta. A intranet é uma rede menor, pequena e restrita. Só, aliás, me ajuda aqui, restrita a quem? Aos funcionários e clientes, só aos funcionários ou só aos clientes da empresa?
Só os funcionários, porque ela é uma rede de trabalho, é uma rede interna para que os funcionários troquem informações entre si. Informações normalmente privadas, que não é para a empresa divulgar para mais ninguém, é só para quem é de dentro, tá? Essa aqui é a visão, né, de intra. Por que intra? Porque só quem é de dentro acessa a intranet. Só deixa eu reforçar aqui, ó, gente. Toda a intranet utiliza os mesmos protocolos e os mesmos programas da internet. Então, me ajudem aqui. Quais são mesmo qual é o nome dos protocolos usados na internet? Qual é o nome geral, assim? TCP/IP. Quais são os protocolos usados na intranet? TCP/IP. Portanto, numa intranet eu posso navegar? Sim. Posso baixar e enviar arquivos? Posso. Posso mandar e receber e-mail? Pode. Você vai ter que ter um IP. Você pode usar domínios. Tudo que se usa na internet, se usa na intranet também. Se vocês quiserem, então, por fim, me perguntar, e qual é a diferença? A diferença é o controle de acesso. Na internet entra qualquer um, na intranet só entra quem é de dentro, só quem é funcionário. E, me ajuda, como é que eles fazem para controlar? Se na intranet só entra quem é de dentro, como é que se faz esse controle? Obrigatoriamente através de login e senha. Para cada funcionário cadastrado, se associa, né, um login e uma senha, que daí permite a entrada. Se o cara é de fora da empresa, ele não tem login e senha, ele não vai conseguir entrar. Ok? Um último detalhe, gente. Se uma intranet é uma rede local, né, usada para os funcionários trocarem informações entre si, eu tenho uma dúvida. Se um dos funcionários estiver fisicamente fora da intranet, ele está na casa dele ou numa outra cidade, ele pode ou não acessar a intranet? O que vocês acham? Ele pode. E isso muda o nome? Não, porque o conceito de intranet não é se você está dentro ou fora, é se você é de dentro ou de fora. Esse cara aqui, mesmo estando fora da empresa, ele não continua sendo um funcionário? Sim, ele continua tendo login e senha, né? Então ele pode, da mesma maneira, acessar a intranet sem problema nenhum. Últimos dois detalhes aqui para fechar direitinho. Como a intranet é uma rede de trabalho, vocês acham que, através da intranet, pessoal, é possível ou não compartilhar impressoras? Por exemplo, na sala do chefe, que é a empresa tem a intranet, e aqui do lado é a sala do chefe. Na sala dele tem uma impressora. E os funcionários estão do lado de cá, os peões, né? Só que um de nós funcionários precisaria imprimir alguma coisa na impressora do chefe. Pela intranet, é possível fazer essa ação? Mandar imprimir um documento via intranet na impressora do chefe ali? Sim ou não? Sim, a intranet permite o compartilhamento de dispositivos. Eu dei o exemplo de impressora, mas pode ser, você pode compartilhar uma impressora, você pode compartilhar um HD externo, né, um HD externo. Você pode compartilhar meu Deus do céu, uma câmera de segurança. Imagina que tem uma câmera de segurança na parede ligada ao sistema de intranet. Então um funcionário pode acessar a imagem e ver o que está sendo filmado e tal, né? Ou seja, a intranet, ela tem algumas coisas que às vezes você não tem na internet. Gente, a internet permite o compartilhamento de impressoras? Pela internet você consegue mandar um imprimir, assim ó, se eu acessar pelo navegador, se eu abrir o navegador e abrir o site da Google, eu consigo mandar um documento meu ser impresso na impressora da Google? Claro que não, o Google não vai deixar isso de jeito nenhum. Mas como a intranet é acessada por pessoas com autorização, então na intranet a gente chega ao nível de ter o controle sobre os equipamentos dentro da empresa. Quando é internet, de jeito nenhum, tá? Só última coisa, então, antes que vocês saiam. Última coisa mesmo. Quando alguém acessa a intranet, estando do lado de fora, mas é um funcionário, como é que se chama isso? Internet ou intranet? Intranet, porque ele continua sendo um funcionário, ele é de dentro. Agora imaginem a situação em que um cliente, agora não é computador cliente, é um cliente mesmo, pessoa, né? Um cliente da empresa tem login e senha. Foi criado um login e uma senha para um cliente
de maneira que ele pudesse acessar algumas informações da empresa, algumas, não tudo. Por exemplo, os pedidos que ele fez no mês passado, as faturas que ele ainda tem em aberto, né? Os produtos que ele poderia comprar e tal, como um cliente. Ok, e ele faz o acesso mediante login e senha. Como se chama essa estrutura? Um cliente, alguém que não trabalha na empresa, mas acessando dados privados daquela empresa. Como chama? Extranet, tá bom? Então, quando uma pessoa que não é de dentro da empresa, mas que tem acesso aos dados, alguns dados privados, o nome disso é extranet. Eu vou só dar um exemplo antes que vocês se vão, quer ver? Se nós, acho que vocês até já devem ter feito isso. Vocês já acessaram o site do Essencial? Então vamos lá. Se você digitasse no teu navegador www.essencialconcursos.com.br, dá um enter. A página que se abre, logo que você digita o endereço comum, o domínio comum, a página que abre é internet, intranet ou extranet? É internet, porque é uma página pública. Qualquer pessoa, seja professor, seja aluno, ou seja uma pessoa que nem tem relação ainda com o colégio, poderia ter entrado, né? É uma página pública, internet, ok? Agora você clica lá, depois da página ter aberta, você clica no canal do aluno. E aparece assim, o login do aluno e a senha do aluno. Vocês talvez já tenham feito isso. Quando vocês colocam o login de vocês e a senha de vocês e entram, a página que vai surgir em seguida é internet, intranet ou extranet. Por que extranet? Porque vocês não trabalham aqui. Para vocês, seria uma relação de quem é de fora, mas também com quem, né, com alguma coisa de dentro. Então esse é um exemplo de uma página denominada extranet, tá, gente? Vocês estariam do lado de fora, vocês são de fora da empresa, mas estão acessando algumas coisas. E se eu acessasse pelo canal do aluno, colocando um login de professor com a senha? Ou, se fosse alguém ali do pedagógico, né? Pessoas que fazem as matrículas, que fazem a organização da instituição. Essa pessoa entra com o login e senha dela. Aí o que seria? Intranet, que daí é funcionário. E não sei se vocês têm ideia, mas quando a pessoa entra com login de aluno, o menu que aparece é para aluno. Quando a gente entra como funcionário, o menu muda completamente. Isso é uma característica da intra e da extranet, ela é adaptável, né? De acordo com o login, ela te dá mais ou menos opções para você trabalhar. Ou para você simplesmente usar o serviço na qualidade de aluno. Então deu para entender a diferença entre internet, que é uma página aberta, sem restrição nenhuma, e intranet e extranet são restritas, tem restrição. Mas a restrição muda entre quem é de fora e quem é de dentro. Joia? Então tá, obrigado pela